Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre assédio moral e sexual dentro das empresas. E doutor Irlan Mello, que bom tê-lo conosco. Obrigado, bom dia. Grande prazer tê-lo aqui mais uma vez nesta manhã. Muito obrigado, nós estamos juntos, né? Doutor Irlan, antes da gente começar a fazer as perguntas, já descobrimos o sexo do bebê? Isso. Conta pra todo mundo aí, porque a gente já tá sabendo aqui nos bastidores. Conta pro pessoal. Mais uma menininha, né? O nome dela vai ser Antonella, que significa uma criança assim apreciável, né? Raridade, uma raridade. Não é? Então assim, nós estamos muito felizes, eu, a Giz e os irmãozinhos, né? Que e delícia. Agora esperando para ver a carinha dela. Que delícia, Antonella, você é muito bem-vinda. Amém. Que delícia, que delícia. Muito um beijo para Giza e para todo mundo. Doutor Irlan, esse tema é verdade, bem... É forte. E muito atual, né? Porque a gente, infelizmente, vê isso com bastante frequência no mercado de trabalho, né? E aí eu começo perguntando, o que é assédio moral e como se caracteriza ali no ambiente de trabalho, doutor Irlan? Então, vamos lá. Quando você tem uma prática reiterada e constante de violência psicológica envolvendo uma hierarquia, ou seja, o patrão e o empregado, um superior hierárquico, e o objetivo sempre é de ofender a pessoa e também de inferiorizar, de amedrontar a pessoa. Nessas situações você percebe que quem está praticando ultrapassa os limites do bom senso. Isso é assédio moral que pode estar que se aplica nas relações de trabalho. Não é? Todas as vezes que há uma reiterada ação psicológica para procurar denegrir a imagem do empregado ou fazer com que ele se sinta menor, menosprezado, você tem a figura do assédio moral. Só poderia dar alguns exemplos para a gente, para as pessoas, às vezes elas entenderam o conceito, mas será que às vezes estão pensando, essa situação que eu estou vivendo se aplicaria aí o assédio moral ou não? Sim. Por exemplo, Carol, tem o assédio moral que na doutrina a gente chama do interpessoal. O que é isso? É quando você procura, por exemplo, separar o trabalhador, o colaborador do ambiente de trabalho. Por exemplo, trabalha todo mundo junto. De repente, aí ele começa... aquela mesinha isolada. Isolada, né? Como se fosse na escola, né? E eu lembrei disso agora, na hora, castigo. Né? Castigo. É uma forma de assédio moral. Ou então, tirar ele do ambiente de trabalho. Por exemplo, a partir de agora, você vai trabalhar do lado de fora. Ou seja, você vai trabalhar na rua, só recebendo as pessoas e tal. Pode também ser caracterizado também. Ou então, por exemplo, aquelas situações de metas absurdas, onde você estabelece metas que são inatingíveis. Outra situação também, expor a pessoa ao ridículo. Por exemplo, não alcançou a meta, então aí o que a pessoa vai fazer? Então você vai ter que, por exemplo, subir na mesa e dançar, usar uma roupa diferente dos demais, né? Colocando, por exemplo, uma máscara. Você vai ter que usar uma máscara agora porque você não atingiu o resultado esperado. E isso também é uma forma de assédio moral. Na verdade, a desculpa é que a pessoa que está praticando, ela quer melhorar os resultados, melhorar o desempenho da organização. Mas, na verdade, o que ela está fazendo é constrangendo e causando uma sensação de ridículo nos seus empregados, nos seus colaboradores. E o assédio moral, ele é só de quem é hierarquicamente superior ou o assédio moral, ele pode ser configurado com quem está na mesma hierarquia? Pode, que é como se fosse o assédio moral horizontal, né? Mas isso pode acontecer se for prática reiterada. Ou seja, por exemplo, piadas de duplo sentido, piadas para menosprezar o colega de trabalho. E nessa situação, normalmente, a gente vê que a pessoa que faz isso, ela está buscando aquele lugar daquela outra pessoa, muitas vezes.
ela quer o posto daquela outra pessoa. A famosa inveja, né? A inveja. Então, isso também pode acontecer em relação ao mesmo grau de hierarquia dentro da empresa. Tem até uma pergunta. Sim. Bom dia, sou Fabiana de Friburgo, Rio de Janeiro. Como proceder aí quando o chefe pede para a secretária ir trabalhar com roupas curtas? Olha só que situação, né? Aí a gente já pode até entrar na questão do assédio sexual. Eu não sei se também, além desse pedido, não é, ele começa a fazer pedidos de favores sexuais, ou seja, eu vou aumentar o salário, eu vou te promover, se você ficar comigo, se você tiver uma relação comigo, ou se você começa a utilizar determinadas roupas e tal. O que fazer? Por exemplo, às vezes, no caso dela, a pessoa que está pedindo isso é o chefe, o dono da empresa. Então, ela não tem a quem recorrer. Então, ela poderia sim ingressar com ação na justiça, por exemplo, solicitando a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, onde ela receberia todos os seus direitos, como se estivesse sendo mandado embora, e também, desde que ela tenha como provar, ela pode ingressar com uma ação de indenização por danos morais. Tem que provar, né? Mas tem que provar, porque você tem que, de alguma forma, provar. Você tem que documentar isso de alguma forma para poder depois exigir os seus direitos, ou então testemunha. Entendi. Agora, a questão é, quem está no ambiente de trabalho está disposto a testemunhar? Porque corre o risco, né? Exatamente. Então, respondeu a dela, mas voltando ali no assédio moral. Sim. Fala pra gente quais seriam os riscos que o assédio moral pode ocasionar para aquela pessoa, para aquele empregado. Olha, está sofrendo normalmente, Carol, a pessoa que é vítima do assédio moral, ela começa a reduzir o seu desempenho no trabalho. Então, ela começa a ter risco na sua saúde física, ou seja, pode começar a ocorrer doenças. Na sua saúde psicológica, ela pode começar a não ter mais uma tranquilidade no ambiente de trabalho. E aí, a partir daí, você começa a identificar que a produtividade começa a reduzir também. Então, uma pessoa que está sendo vítima de assédio moral, normalmente ela não desempenha as suas funções de maneira satisfatória. Pergunto para o senhor, doutor Ilan, tem uma pergunta que veio aqui de Belo Horizonte. Sim. Ter a sua bolsa e compras revistadas na presença de clientes no local de trabalho é assédio moral? Então, isso acontece muito na questão dos supermercados, mas como é o funcionamento correto? Normalmente, no final do expediente, as pessoas elas mostram a bolsa na hora que vai sair e tudo mais, uma questão de controle, né, da empresa. Agora, se isso é feito na presença de outros clientes, se isso é feito como uma maneira, por exemplo, de ridicularizar a outra pessoa, como uma maneira, por exemplo, de inibir a outra pessoa do dia a dia, ali, do convívio ali com as outras pessoas, se isso é feito de uma forma que a pessoa que está sendo revistada, ela se sente constrangida, poderia sim ocasionar o assédio moral, desde que isso seja uma prática repetitiva. Entendi. Porque às vezes acontece numa situação, né? E aí, por exemplo, sumiu alguma coisa, olha, nós vamos ter que revistar e tal. É uma situação eventual. Entendi. A questão que não pode acontecer é que isso tem uma periodicidade elevada. E o que pode acontecer com a pessoa que pratica o assédio moral? Olha, quem pratica o assédio moral, ele pode ser demitido por justa causa. Então, por exemplo, a pessoa está praticando o assédio moral, o superior hierárquico, ele identificou isso, ele pode ser demitido por justa causa. Apesar de não haver uma tipificação criminal, ele também pode ser responsável pela indenização por danos morais, porque muitas vezes, Carol, o assédio moral acontece no âmbito pessoal. E aí a pessoa, o que acontece? Ela é responsabilizada tanto no âmbito civil, ou seja, uma indenização por danos morais, e também pode perder os seus direitos numa dispensa por justa causa. E também, se houver algum prejuízo material, ela também é responsabilizada por isso. Existe algum perfil de pessoas
que são mais acometidas por esse tipo de assédio, doutor Ivan? Na verdade, essa é uma pergunta muito interessante, porque normalmente quem pratica o assédio moral, ele identifica na pessoa que está sendo assediada como um potencial risco para a sua própria manutenção na empresa. Então é como se ele ficasse com medo daquela pessoa. E como ele tem medo daquela pessoa, ele começa a querer prejudicar aquela pessoa. Entendeu? Na verdade ele entende também que essa pessoa é como se ela fosse uma pessoa frágil, uma pessoa desprotegida, uma pessoa que não tem como se defender. Uma pessoa que não falaria? Uma pessoa que não falaria, ou seja, que ela não contaria isso porque isso poderia se prejudicar. Então, assim, agora, existe, por exemplo, grupos, né, que normalmente são grupos que sofrem com mais frequência o assédio moral. Por exemplo, as mulheres. Se verifica que muitas vezes são mais frágeis e tudo, e estão mais susceptíveis a isso. Pessoas com deficiência têm mais dificuldade de se defender também. Idosos, inclusive crentes. Pessoas que conhecem a Jesus. Por quê? Porque a pessoa acha o seguinte, eu falo assim, olha, ele não vai reagir. Porque ele conhece a palavra, ele não vai reagir, ele não vai denunciar, ele tem que aceitar tudo. Ah, entendi. Entendeu? A palavra fala isso, né? Deve pegar aquele versículo, se bateu na sua face, e a outra, né? Mas não é dessa forma, não, porque a gente tem que ser correto também. Tem que ser correto e tem que agir de acordo com a lei, não é? Claro. Então eu não posso, por exemplo, ser obrigado e ter atitudes e ser submetido a situações onde eu sou humilhado, certo, onde eu sou ridicularizado na frente de todo mundo, onde estão me exigindo algo além das minhas funções, mas algo absurdo. Porque também, às vezes, Carol, por exemplo, a pessoa fala assim, eu sou vendedor e o meu chefe está me pedindo para varrer a loja, isso é assédio moral? Não. Porque o que custa você ter um ambiente limpo? Ah, mas tem uma faxineira? Sim, mas tem é uma gente coisa que abusa, né? Agora, a questão é o abuso, né? A questão é a violência psicológica, é impor o terror, entendeu? Fui agredida verbalmente pelo pai do dono da empresa, chegou esse WhatsApp aqui, onde trabalhei, sim, porque ele não aceitava o cargo que eu ocupava e também por eu ser negra. Ela chama Maria e mora em Itaberaba, no interior da Bahia. Então, Maria, você pode... Isso não é assédio moral porque ela diz que ela foi agredida verbalmente pelo pai do dono da empresa. Ela não falou que o dono da empresa... Entendi. É patrão dela. Entendi. Então, não estaria fora, por exemplo, da relação de emprego. Porém, isso caracteriza dano moral. Ou seja, você foi humilhada na presença de outras pessoas, inclusive você também foi ridicularizada, então você poderia entrar sim com uma ação, não na Justiça do Trabalho, mas na Justiça Civil, poderia inclusive entrar com uma ação no Juizado Especial e pleiteando uma indenização por danos morais. Agora, se ele tiver... Contra o pai, contra não o contra pai. A empresa, nada disso. Exatamente. Agora, se houve a conivência da empresa, mas como assim conivência da empresa? Se a empresa estava ciente e concordou, aí sim nós estaríamos tendo uma responsabilização da empresa. Quais as consequências do assédio moral para a vítima? Olha só, depressão, baixa autoestima, problemas psicológicos, nós vemos ataques de pânico. Eu não sei se você já viu situações, por exemplo, quando a pessoa está vivendo o assédio moral, normalmente ela não quer trabalhar. Ela chora, muito, desespera, só de pensar que tem que ir. Ataques de pânico, então aí começam os atestados, começam os problemas, porque ela vai apresentar atestados o quê? Para fugir daquele problema, daquele mal, porque muitas vezes ela não tem nem como se defender. Então, as consequências, elas são muito claras. Agora, é por isso que nós precisamos saber os nossos deveres e também os nossos direitos, para que no momento que aquilo está acontecendo, você precisa se resguardar para você poder depois até ingressar com uma ação para reivindicar os seus direitos. E quais são esses direitos da vítima? Então, vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa está passando pela situação do assédio moral. Então, ela tem direito, por exemplo, de solicitar na justiça a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. O que é isso? Você vai sair da empresa como se a empresa estivesse te mandando embora com todos os seus direitos. Aviso prévio,
saque do fundo de garantia, direito ao seguro-desemprego, a multa de 40%, férias, 13º e também, dentro desta ação, você pode pleitear a indenização por danos morais pelo assédio moral que você sofreu. Doutor Irlan, como distinguir aí uma bronca do patrão chamou a atenção de um assédio moral? Para a gente também não achar que tudo é assédio moral também. Pois Porque é. esse trem começou a virar moda aí. Pois é, olha, uma simples bronca do chefe não caracteriza assédio moral. Porém, se reiteradas vezes houver um terror psicológico, ameaças, de uma forma que a pessoa se sinta constrangida por conta disso, ou seja, no decorrer das funções dela, ela está o tempo todo, é uma expressão que as pessoas usam assim, eu fui escolhida para Cristo, né? Então, é uma única pessoa que o tempo todo, só ela que está errada, só ela que faz as coisas erradas, apelidos, situações, por exemplo, que o ambiente de trabalho começa a se transformar num ambiente hostil. Entendi. Entendeu? E aí começa a gerar o dano à personalidade. Nessas circunstâncias, há o assédio moral. Agora, uma bronca porque você não fez o serviço correto, uma bronca porque você esqueceu de algo, isso não caracteriza assédio moral, né? Isso é o direito diretivo do dono da empresa ou do superior hierárquico de conduzir a empresa da melhor maneira que ele achar. E a maneira de provar é testemunha, prova. Tem mais alguma coisa, doutor Irlan? Então, como que você... É importante o seguinte, olha, está sofrendo assédio moral, você precisa primeiro documentar isso de alguma forma. Mas como eu faço para documentar? Então, eu preciso resistir. Eu não posso, na primeira vez que eu sofri o assédio moral, imediatamente, a partir daquele momento, eu já abri mão, por exemplo, do trabalho. Então, eu não vou ter como provar. Então, eu preciso, por exemplo, tentar documentar, às vezes, e-mails, gravações, testemunhas. Às vezes, por exemplo, alguma foto, a pessoa foi colocada numa situação de ridículo. Então, eu tenho, por exemplo, uma foto. Então, assim, é importante documentar de alguma forma para você poder, no futuro, ingressar com a ação. Porque se você não entrar com a ação, aí você não tem como também resguardar os seus direitos. Doutor Irlan, e o que é assédio sexual? Porque a gente falou de assédio moral e assédio sexual. O que é o assédio sexual? Como que a gente pode perceber que o assédio é sexual? Isso. Então, assim, quando, por exemplo, você tem uma abordagem repetida, buscando favores sexuais, ou seja, impondo a vontade do chefe em relação à pessoa que está inferior e hierárquico, você verifica o assédio sexual. Diferentemente do assédio moral, no assédio sexual precisa existir uma relação de hierarquia. Ou seja, tem que ser o chefe e o empregado. Okay. Não tem jeito de ser assim, numa relação horizontal. Então, então o que acontece? A pessoa fala, olha, você precisa ficar comigo, consumar um ato sexual comigo, porque senão você não vai ser promovida, vou te despedir, vou te levar para um outro local que vai ser pior, ou seja, você vai trabalhar em um outro posto de trabalho. E isso é reiterado. Às vezes, não é de forma clara, mas de forma velada. Então, por exemplo, convites para sair o tempo todo, fora do expediente de trabalho, elogios o tempo todo e sempre com segundas intenções. Então, assim, a pessoa precisa perceber que a outra quer impor a ela aquela atitude de conotação sexual, caso contrário, ela será prejudicada. Entendi. Entendeu? Quando, doutor Irlan, um olhar ou uma cantada, eles podem ou não ser considerados um assédio sexual? Pois é. Se a pessoa tem uma intimidação, uma chantagem, aí sim você tem o assédio sexual. Mas se a pessoa ela está flertando com a outra e tudo mais, isso por si só não caracteriza o assédio sexual. O chefe que obriga o empregado a ficar ali no mesmo ambiente que ele, sendo que não é o ambiente que ele trabalha normalmente. Por exemplo, a sala dele. Coloca a empregada, a mulher ali
E ele fica Isso. ali, tipo, você tem que trabalhar aqui, na minha frente. Isso seria moral ou sexual? Então, se ele não pleitear nada além disso, é o assédio moral. Mas se além dele fazer isso, ele ainda quer ter um contato físico com aquela pessoa, com aquela mulher no caso, ou até um homem, dependendo da situação, aí já configura o assédio sexual. Mesmo Entendeu? que ele fale, eu te amo, isso aí já configurou um assédio sexual? Porque, na verdade, o que acontece? A relação de hierarquia deixa o empregado numa fragilidade muito grande, não é? Então, se, por exemplo, eu te amo, mas a outra pessoa fala, não, mas eu não quero nada com você. Mas aí ele insiste naquilo, já configura o assédio sexual. Também é passível de indenização por danos morais, também é passível por rescisão indireta do contrato de trabalho. A pessoa também pode pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho e, dependendo da forma que se fizer o assédio sexual, pode inclusive até caracterizar estupro. Olha. Porque hoje, para se ter o estupro, não necessariamente precisa haver a conjunção carnal, não é? Então, por exemplo, mas me dê um exemplo, por exemplo, o patrão que passa a mão na empregada, já configuraria o estupro. E outra coisa, muito importante também, e aí nós vamos falar também para o outro lado, crimes de conotação sexual, normalmente a palavra da vítima tem muita força. Então, por exemplo, se você desce no elevador junto com a empregada e ela diz que você passou a mão nela, fez alguma coisa, provavelmente você vai ser condenado. Uau. Porque a palavra da vítima tem muita força. É claro que você pode demonstrar que, pelas suas atitudes, você nunca agiu dessa forma e tal, então tudo indica que isso não aconteceu. Mas vai ter um processo para você ter que responder, que não é muito bom. Então é importante sim que as pessoas se posicionem, que elas vejam que se por um acaso elas estão querendo crescer na sua carreira, que isso não se dê dessa forma, porque isso pode ocasionar problemas psicológicos, pode ocasionar muitas situações e também graves problemas judiciais. E para a gente fechar esse Sim. assunto com chave de ouro, como que é possível provar na justiça? Pois é complexo. Complicado, O assédio complexo, sexual. muito, porque a pessoa às vezes vai dizer, não, no caso do homem e da mulher, por exemplo, não, ela que estava me dando bola, eu fui até onde ela permitiu. Então, como você vai fazer para provar isso? Olha, primeiro, se você tiver como gravar alguma coisa, áudio, vídeo, foto, testemunha, é muito importante. Se você tiver uma testemunha, alguém, documentos, porque às vezes a pessoa fica numa situação de descrença tão grande que vai ter algum problema para ele, que ele começa, por exemplo, a mandar e-mails. Já pensou? A pessoa manda um e-mail e fala assim, olha, sua promoção já está chegando, mas para isso no final de semana nós vamos em tal lugar. Quer dizer, é assédio sexual. Ela pode gravar? Gravar, vale como prova. Tá lá, o celular ajuda muito, ajuda, né? Ainda mais nesses tempos modernos, né? Onde a gente tem muita facilidade de utilizar o celular, então poderia gravar. Agora, é importante você documentar. Por quê? Porque uma rescisão indireta na Justiça do Trabalho tem que se provar realmente os requisitos da rescisão indireta, ou seja, o ambiente de trabalho se tornou insuportável. Insuportável pela prática do assédio moral ou do assédio sexual. Se isso realmente aconteceu, procure um advogado de confiança, procure como você se defender. Se é uma empresa grande, procure os chefes, a pessoa que é um superior hierárquico, aquela pessoa que está praticando o assédio moral ou sexual, para que você possa se defender. Agora, não fique quieto. Entendi. Esse é que é o problema, Carol. Muitas vezes as pessoas guardam para si. E aí vem a depressão, o pânico, vem os problemas psicológicos, porque a pessoa ela não desabafou, ela não falou, ela preferiu suportar aquilo. E outra coisa, se isso aconteceu com um dos telespectadores, se está acontecendo com você, já pode ter acontecido com seu antecessor, a pessoa que já trabalhou antes de você, ou seja, ou dá um basta agora ou vai continuar com o próximo empregado depois de você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.